Vivência número 11, aqui no Insta com DJ Patife. Coisas da infância, que são um monte de coisa. Uma das maiores máximas da minha infância. Mãe, posso ir para a excursão do Play Center? Não, mas mãe, todo mundo vai. Wagner, você não é todo mundo. Essa é uma das máximas da minha infância que eu vou compartilhar com você aqui. Tem uma lista. Eu tive a moral de fazer uma lista. Mas antes da gente engatar, deixa eu dar uma boa tarde aí, Marcito, DJ Nask, Rodrigo, quem mais tá na área aqui? Pilaco, boa tarde aí a você. Bem-vindo, bem-vinda. Esse papo de hoje aqui, o intuito dele é trazer as lições que eu aprendi logo cedo com essas máximas que na época eu simplesmente detestava. Essa primeira que eu contei pra você aqui agora, mãe, posso fazer XYZ? Não. Mas mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Cara, como eu detestava ouvir isso da minha mãe. Só que, desde pequeno, eu não sei como é que isso surgiu de dentro de mim, eu sempre conseguia, depois de um tempo, na hora não, na hora era ódio. Mas depois de um tempo eu conseguia extrair o ensinamento e eu conseguia entender minha mãe, eu conseguia entender meu pai, enfim, todas as situações a qual eu estava. Então essa, de tipo, mãe, posso ir na excursão do Play Center? Não. Mas todo mundo vai. Wagner, você não é todo mundo. Dessa eu extraí o seguinte, que eu não ia poder sempre fazer o que eu quisesse. Não é porque as outras pessoas iriam que eu teria que ir. Não é porque fulano comprou um tênis novo que eu teria que fazer também. Ou seja, a minha vida era independente. E assim por diante. Mais uma vez, deixa eu dar aqui boa tarde. Bem-vindo, Mouse! Bate! O David, Carlinho All Minds, meu mano velho. Esse é vivente da primeira turma da Vivência com o DJ Patife. A turma pioneiros que primeiro participaram. Bem-vindo, Carlinhos. Alô, Wesley, boa tarde. Luciana, venha gourmetizar, boa tarde. Essa daqui é quem? ABCDzinha. Olha que demais esse nome, criativo, hein? Rodrigo, Marcito, todos aí, bem-vindo, boa tarde, boa tarde. Saudade, Mouse. Poxa, no coração sempre, tchê. The Finest House Music Man em Porto Alegre. Boom! Um dos grandes nomes aí do Rio Grande do Sul. Mouse é bichão mesmo. Então, olha só, na Vivência com o DJ Patife, que é essa minha nova empreitada, esse meu novo produto, já que eu não posso tocar, não posso fazer meu negócio musical, então a Vivência com o DJ Patife nasceu, obviamente, dessa necessidade em continuar ativo e principalmente continuar mexendo com as emoções das pessoas. E nesse produto, que a cada dia que eu escrevo mais e mais e mais, a Vivência com o DJ Patife está se tornando um negócio imenso. Obviamente que quase ninguém sabe disso ainda, e eu acho isso ótimo porque eu sempre gostei das coisas com um passo de cada vez. Ontem eu conversava com um amigo e ele falou assim pra mim, cara, eu tô achando incrível como você tá de corpo e alma nisso. Aí eu falei pra ele assim, velho, eu tô, sabe por quê? Porque daqui 2, 3 anos nós vamos conversar sobre isso e nós vamos olhar pra 2020 e você vai falar assim, caraca, Pato, não é que você tava certo? Eu sinto no meu coração que isso vai ser um negócio que vai crescer e que vai ajudar muita gente. E em cima disso, é um dos maiores intuitos, porque qualquer atividade que eu for fazer daqui para frente, eu não quero que seja só apenas uma coisa que você pegue, ou você use, ou uma balada que você vai, que você tenha uma boa experiência, que você dança, que você extravase e que fique um momento memorável na tua vida. Mas isso de fato depois passa. Então eu quero ter uma atividade de agora em diante que possa ter um impacto de verdade na vida das pessoas. É obviamente que para isso acontecer, eu vou precisar me embasar, eu vou precisar me especializar. Mas ao de lá disso, só com o que eu vivi até aqui com esses 44 anos, eu consigo, dentro daquilo que eu vivenciei, dentro das escolhas que eu fiz, muitas deram bem certo, várias outras não deram nada certo e me trouxeram consequências e causas assim graves. Então é dentro disso que eu trabalho na Vivência com o DJ Patife, que é esse grupo fechado.
E o mote de hoje, número 11, Coisas da Infância, por que eu decidi vir fazer isso aqui hoje? Eu acredito que do 0 aos 7 anos é um período crucial da vida de qualquer ser humano. O que acontecer do 0 ao 7 é o que vai estabelecer a adolescência e a vida adulta. E eu falo isso com uma certa propriedade porque assim, eu não tive uma infância fácil. Para você que já acompanha aqui as vivências e os papos, eu já contei várias vezes que eu nasci prematuro, sofri até os 19 anos com asma, bronquite, etc. Mas no meio de tudo isso, eu tive uma coisa muito maravilhosa na minha vida, duas, né? Que foi a música, o movimento hip hop, depois a música eletrônica, um grupo de amigos e conhecimento espiritual. Caminhos, diversos caminhos, que fizeram com que a dor, a falta de saúde, eu conseguisse lidar de uma melhor maneira. Então, na vivência, né, é isso, para não perder o foco, na vivência com o DJ Patife, esse grupo fechado, eu começo a palestra, o workshop, enfim, seja lá como você quiser falar, no módulo que chama Princípios e Valores. Então, dentro do Princípios e Valores minha mãe grávida, como foi essa gestação, meu nascimento e os primeiros 15 anos da minha vida. É o primeiro módulo, né, da vivência no grupo fechado. E aí isso fez com que eu viesse aqui hoje falar de coisas da infância. De um jeito bem engraçado, né, como essa máxima, né, da Dona Alvenita, que era de quando eu pedia algo para ela, para fazer, e aí eu respondia que ela dizia não, e eu falava, mãe, mas todo mundo vai. Aí ela dizia, Wagner, você não é todo mundo. E aí logo cedo eu aprendi que não é porque as outras pessoas iam ou faziam qualquer outra coisa que eu tinha que fazer. Uma outra coisa incrível na infância foi a época da escola. Eu não fui amigo da escola e eu tinha dificuldade para entender uma série de matérias na escola. Eu não tinha... O meu timing era completamente diferente da galera da classe. E eu sempre fui muito questionador, eu sempre fui muito perguntador. Obviamente que com respeito, mas assim, qualquer coisa que... Agora então eu tô pior ainda, eu tô insuportável. Não que eu queira entender de tudo, mas assim, eu preciso ver um sentido nas coisas. Então na escola, era um caso muito sério, porque o que a professora ensinava, o que o professor ensinava, por que isso, por que daquilo? Inclusive na última vivência agora, terça passada, um professor meu de matemática, na época da quinta, oitava série, entrou aqui, foi lindo, foi emocionante. E foi o professor com quem eu saí da escola, foi numa aula dele, que eu decidi que não ia mais para a escola. Então, uma outra máxima da minha infância era: se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Olha o poder dessa frase, minha mana, meu mano, que eu mais escutei na minha infância. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Aí você imagina, você com 12, 13, 15 anos, e essa frase repetitiva, né, no seu dia a dia. Cada vez mais essa frase, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E aí eu pensava já pequeno, né, mesmo com 15 anos, era um pivete, não sabia nada com 15 anos. Não que eu saiba alguma coisa hoje, mas deu um upzinho. Eu ficava pensando, poxa, será que só o estudo pode me tornar alguém? Será que a pessoa que eu sou, o meu caráter, os meus sonhos, os meus objetivos, os meus relacionamentos, a vida em si, será que isso não vai fazer eu me tornar em algo? Será que é só através do estudo que eu vou ser algo? Não é possível. E isso me massacrava, né? Aí uma outra máxima da minha infância. Eu vou falar no sotaque dele. Onde ele estiver, meu pai, esteja em paz. Rapaz, caça modo de botar um registro na carteira, que esse negócio de música não dá camisa pra ninguém não. Essa máxima também eu ouvi, bem dizer, até
no dia que ele partiu em 2002. É muito doido, muito doido. Mas eu entendia isso. Ele estava preocupado em eu ter uma certa estabilidade. Só que o que ele não sabia é que estabilidade é uma ilusão. Ela de fato não existe. Ó, um soprozinho que deu no mundo aí, ó, a gente está vendo nos últimos meses. Você pode ter o que quiser, em termos materiais, financeiros, de riqueza. Se o mundo fechar, as lojas tudo fechado, você só poder comprar comida, a tua riqueza só vai poder te dar o alimento. Então, como diz Murilo Gun, a única certeza é a incerteza. E a única estabilidade real é saber lidar bem com as instabilidades. Essa é uma máxima da minha idade infanto-adulto, porque eu ainda sou uma criança, né? Coisa da infância maravilhosa, maravilhosa, e eu aprendi muito nessa época. Foi a época de andar de carrinho de rolemã. Põe a mãozinha pra cima aí alguém que curtia um carrinho de rolemã, descer as ladeiras. Eu simplesmente amava, amava, amava. Era uma das únicas brincadeiras de rua que eu gostava. Bola, imagina, pediu pra chutar uma bola, eu chutava a bola pra frente, ela ia pra trás e pulava na casa de um vizinho, às vezes quebrava a vidraça de um vizinho, que antigamente aqueles vitrô, era com aqueles vidrinhos da finura de um fio de cabelo, você olhava pro vitrô, o vitrô quebrava. Ixi, eu tomei muita surra por causa de quebrar vitrô dos outros com bola. Então, o que que rolou? Eu deixei esse negócio de bola pra trás. E aí, como eu já tinha essa coisa de transporte, de viajar, meu negócio era veículo, qualquer tipo de veículo. Ônibus principalmente, né? Até anotei uma aqui que eu já falo na sequência. Então o carrinho de rolemã foi uma... É até hoje uma paixão. Vocês não acreditam que esses dias eu dei um rolê de carrinho de rolemã? Quando eu fui no Brasil, o ano passado. Eu amo aquilo. Aí, ó, quem tá dizendo aqui carrinho de rolemã? Luciana, você gourmetizou no carrinho de rolemã? Não acredito, Luciana. Ó o Eli também. Ó o nosso psicólogo Roberto aqui, eu também. O Cláudio. Aí, ó. Carrinho de rolemã é tudo. É Butica. Fala aí no Rio Pequeno. Aquelas ladeironas ali, até cair lá na Politécnica. Vixe Maria. Aproveitando que o Butica apareceu aqui, deixa eu falar a minha maior paixão das coisas da infância. Andar de bike. Tá vendo esse brother aqui, ó, no comentário, Butica 10? Butica é meu primo. Esse aí, ó, teve lado a lado comigo até agora 3 anos atrás, antes de eu mudar pra cá, pra Europa. E eu e o Butica, nós ganhamos uma bike na mesma época. Foi o meu primeiro grande sonho de vida. Na verdade, eu tive 2 sonhos. Mentira, 3. Meu primeiro sonho de infância era ter uma bike. Depois, quando esse negócio de DJ entrou na minha vida e tal, o meu sonho era entrar numa cabine de som, tocar numa cabine de som. E aí uma das cabines que eu mais sonhei em entrar foi a cabine da Toco. Aí pra você ver como é a vida, né? E os sonhos. Eu não só entrei na cabine da Toco, como depois eu toquei diversas vezes na Toco. E depois, eu sonhei em andar de avião. Aí você pensa, quantos voos eu não fiz até hoje. Mas voltando no primeiro sonho da infância, foi ter uma bike. E aí eu e o Butica, nós ganhamos uma bike na mesma época. Eu, se eu não me engano, foi ali em 83, 1984. Se pá até antes, porque foi antes de eu entrar na primeira série. Eu entrei na primeira série com 7, 8, por causa de 6 de setembro, tinha que esperar até completar, enfim. 1984 ou 1985, eu ganhei essa bike e o Butica junto. Só que eu queria um Caloi Cross Light, que tinha os manetes de Acomp, os brequezinhos Shimano. Aí eu ganhei uma BMX, velho. Uma BMX Pantera. Mas, enfim, uma Monarch, mas foi incrível. Eu e o Butica, a gente saía. Eu saía da Vila Maria, na época eu morava na Zona Norte. Eu ia encontrar o Butica lá em Santana. De Santana a gente tacava o pedal. Quando eu pensava que não, a gente estava na Marginal Tietê. Mas a gente andava de bike, até um dia que nós fomos parar na General Ataliba Lionel, em frente ao Teatro Silvio Santos, onde se gravava todos os programas do Silvio Santos. O Viva a Noite do Gugu, a Porta da Esperança, o Show de Calouros. E um dia eu vi essa porta aberta e falei pro Butica, Nigas,
vamos parar aqui, velho, eu acho que aqui é o SBT, mano, a TVS. Na época eu chamava TVS, né? E aí vocês não acreditam que eu comecei a ir toda semana. Eu descia, catava minha bike na casa da minha avó, que aí eu morava com a minha mãe e meu pai na Coab 2 em Itaquera. Ó pra você ver como eu já era andarilho desde pequeno. Morava na Coab 2 e final de semana ia pra casa da minha avó, na Vila Maria Alta. Então eu catava minha bike na Vila Maria Alta, descia ali a Estrada da Conceição, a Avenida Conceição, eu só soltava a bike. Não precisava nem pedalar, porque é bem dizer descida, de lá da casa da minha avó até chegar na Taliba Leonel, ali perto da Rua Maria Cândida. Zona Norte de São Paulo, isso. Ó, eu sei que nessa eu conheci, na época, o RPM, o Luiz Schiavon, o Paulo Ricardo, o Pedro de Lara. Passei a frequentar esses programas de auditório, só podia ir mulher, mas eu era moleque. Aí a tiazinha deixava eu entrar e eu ficava lá no fundo, que só tinha mulheres na plateia do Silvio Santos, né? Essa foi uma das coisas de infância que eu mais fiz e eu adorava. E eu não tinha nenhum lance de querer entrar no meio artístico. Eu só gostava de ver como era aquela coisa da TV, como aquilo funcionava. E o cenário era tão diferente do que a gente via na televisão. Na televisão aquilo tinha uma grandeza, as cores ressaltavam demais. E lá no teatro você vê todas aquelas coisas de madeira, era bem rústico, para ser sincero. E qual a lição que eu extraí dali? Porque esse é um dos grandes motivos dessa vivência hoje, né? Ali eu comecei a sacar das questões de comportamento humano, de como as pessoas se comportavam, de como outras pessoas tentavam entrar no teatro e não conseguia, porque a maneira que a pessoa fazia o approach até a tiazinha da porta. E quando as mulheres viam entrar, elas ficavam malucas, porque falavam, mas não pode entrar, homem. Aí a tia falava, isso não é homem, é uma criança. Mas por quê? Eu já tinha um jeito de lidar com a situação. O que eu fazia? Eu passava a corrente na minha bike no poste, e aí eu acenava para ela, depois que fiquei conhecido com essa tiazinha, e eu ficava de canto. Depois que todo mundo entrava, eu nem precisava me reportar a ela. Ela, ei, filho! E eu entrava. Então, ou seja, eu não dava carteirada. Eu não chamava atenção desnecessariamente. Eu tô falando disso pra você, eu tinha 10, 11 anos. É ou não é, Butica? Essa época aí. Então, ali, nessa coisa de querer ir em programa de auditório, foi onde eu comecei a ter as primeiras lições de saber lidar com as pessoas, saber se aproximar, saber chegar. E o mais louco disso tudo é que eu via como as pessoas piravam quando viam um artista. Era uma coisa de uma idolatria absurda. E eu não tinha isso. Quando eu fiquei batendo mó papo com o segurança do RPM, aí depois ele falou assim, pô, você gosta do som dos caras? Eu falei, pô, eu gosto. Ele falou, espera aqui que eles vão vir por aqui, eu sou o segurança e ele é o motorista. E aí, por que começou o nosso papo? Eu com segurança do RPM, na época o RPM explodido, Paulo Ricardo namorando com a Luciana Vedramini, capa da Playboy, coisa de louco. E eu, um pirralho, 10, 11 anos, eu no meio daquilo ali. E o porquê que eu comecei a conversar com o cara? Porque ele estava encostado no Opala. E eu, desde criança, meu sonho era dar um rolê no Opala Diplomata. Por isso que quando eu pude ter meu primeiro carro, obviamente que foi 11 anos depois, né, em 97, aí eu tive um Opala Diplomata 1987. Mas tive, não importa. O importante é a aquisição. E aí eu comecei a conversar com esse cara, eu nem sabia que ele era da equipe do RPM. E aí eu cheguei nele assim, eu lembro de hoje a frase, eu falei, oi, posso te fazer uma pergunta? Pode? Esse diplomata aí, ele é 6 ou 4 cilindros? E o porquê que eu sabia disso? Porque o vizinho da minha avó, ele era mecânico e pintava carro. Então eu vira e mexe, eu ficava lá do lado dele, ajudando ele lavar as peças, passar thinner nas paradas. E aí daí surgiu esse papo com o cara da RPM, com o segurança da RPM. Bom, termina o programa Viva a Noite lá, e eu de bike, quase meia-noite de um sábado. Imagine, minha avó, minha mãe não imaginava o que eu estava fazendo. De repente, os caras saem, aquela loucura, segurança tal. Quando os caras entram dentro do carro, o que o segurança... Era 2 Opala, né? O que o segurança faz?
tem um menino aí que ele gosta do seu som, ele quer conhecer vocês. O cara não me colocou dentro do Opala, velho. E eu fiquei batendo um maior papo com o Luiz Esquiavon. Aí, mais de 20 anos se passaram. Eu não tô num dia no estúdio do Luiz Esquiavon, agora em 2002, 2003, agora, né? Eu falo como se fosse ontem. E aí eu não contei isso pro Luiz. Óbvio que ele não lembra disso, mas ele lembrou do cenário, né? De como era sair ali do Teatro Silvio Santos e tudo mais. Então, essa coisa dos meus rolês de bike e aonde eu fui parar de bike, até essa idade aí, ó, de 11, 12 anos, porque aí depois eu comecei a trabalhar e aí os rolês de bike caíram por terra, né? Porque ou trampava ou passava perrengue, não teve jeito. Não é igual hoje que você tem 15, 16 anos, você não pode trabalhar por causa do estatuto do menor, do adolescente e tudo mais. Eu entendo que tem um lado que tem que proteger para não ter exploração, mas por um outro lado, a atividade das crianças, para elas começarem a ter gosto por ir atrás do seu, tá sendo mais demorado. E eu com 12, 13 eu já estava entregando pizza, eu já estava me mexendo. Com 13 eu já era office boy. Quando eu fiz 14 anos, eu tirei minha carteira de trabalho e fui registrado como mensageiro num escritório de contabilidade, ali na Prestes Maia, do lado do viaduto Santa Efigênia. Então, muito cedo, eu passei a lidar com gente. E eu vou falar para você aqui do fundo do meu coração agora. Esse foi um dos maiores presentes da minha vida, porque, como diz hoje aí, que está super em alta, né? Os neurocientistas, essa coisa dos neurologistas da cognição, os caras falam que conhecer de pessoas, saber lidar com gente, quem não conhece de pessoas não sabe de nada, não conhece de nada, né? Porque na base de tudo tá pessoas, né? Então você vai para um banco, você vai para um cartório, você vai às escolas, tudo é pessoas. Pessoas geram o mundo, né? Se nós formos dizimados hoje, acabou. A natureza vai sozinha fazer o seu papel, né? Então não vai ter mais a intervenção humana. Então, muito cedo, essa coisa de saber lidar com gente foi um presente, porque quando eu entro no mundo empresarial, no mundo corporativo, e principalmente no mundo da música, onde no mercado musical é tudo muito à flor da pele, né? Quando não é o ego, é a vaidade, quando não é isso, é a vontade de se autoafirmar. Então, a minha escalada de relacionamento humano e gerenciamento de relacionamentos começou eu muito pequeno, nessa época que eu estou te falando. E aí eu frequentei muito, eu fui no programa do Bozo, com a escola, depois eu fui no Domingo do Parque, na escola naquele lance do cabo de guerra, de puxar a parada, né? E foi muito bacana tudo isso. E eu falei das coisas da minha mãe, né? Que ficou meio dúbio, como se fosse minha mãe uma carrasca, e não, né? E aí eu vou compartilhar com você uma coisa da infância que foi maravilhoso para mim, que minha mãe, quando eu falava que queria ir para casa do meu pai depois que eles se divorciaram, ela fazia assim pra mim: tá aqui o Vale Transporte, você já sabe a linha do ônibus, o metrô que pega, se vira. Mãe, eu sei que a senhora já sabe disso, que toda vez que a gente se encontra eu repito essa mesma frase. Eu agradeço do fundo da minha alma e do meu coração pela senhora ter feito isso, porque esse foi o maior presente da minha vida, porque eu nunca tive medo de nada, de ir pra canto nenhum, de desbravar o mundo, e essa história de, com 7 anos, fazer aquele trajeto que a senhora lembra bem, que era do Jardim Irajá, em São Bernardo do Campo, até o apartamento do pai, na Coab 2, Conjunto José Bonifácio, levava 4 horas esse trajeto. E na época era um ônibus do Jardim Irajá, de São Bernardo do Campo, até o Jabaquara. Só esse trajeto levava quase 1h30. Que esse ônibus vinha, descia, passava pelo Ferrazópolis, Paço Municipal de São Bernardo, depois pegava ali Piraporinha, Diadema, era um rolê até chegar no Jabaquara. Do Jabaquara, eu pegava o metrô até a Sé, trocava na Sé e pegava o trem até o Belém. Na época só tinha até a estação Belém. E aí do Belém eu pegava o Jardim São Pedro até a casa do meu pai. Então você imagina uma criança de 7 anos fazendo isso. O que eu não estava absorvendo? Então, ao de lá das podadas que minha mãe me deu, quando ela via que eu estava indo por um caminho errado, foi maravilhoso. E às vezes, uma semana depois, eu entendia o não dela em eu ir pro Play Center ou alguma outra coisa, porque eu não estava merecendo. Porque eu vou confessar uma coisa pra você aqui. Eu também não era gente.
como eu bem já falei algumas vezes, eu tinha aquele lance da bronquite e tal, que durou até os meus quase 20 anos. Então eu tentava ganhar eu fazendo chantagem. Aí eu começava a tossir para ficar com falta de ar, para ver se passava um mel na boca dela, entendeu? Para ela deixar eu fazer o que queria. E obviamente que ela não deixava, né? E quando eu aprontava, rolava os pau. Né? Eu tomei umas surras boas. E tinha uma outra máxima da mãe que era o seguinte: eu entrava em casa e ela falou assim: ó, nós vamos ter que conversar hoje, viu? Já pode tirar a roupa e ir pro banheiro. Rapaz, meu padrasto usava uma corda pra pular. E aí ela dava uma sova, uma peia. Aí cada bairro, cada cidade fala de um jeito, né? Uma coça. Era brabo, entendeu? Só que aí depois eu fui crescendo, né? 10, 11, 12 anos, o couro começou a ficar mais grosso. E aí não doía. Então eu falava, vou apanhar, tá tudo bem. Só que nessa, meu padrasto sacou. Aí um dia ele falou assim pra ela, ó, eu acho que o único jeito que vai dar jeito no Cascão, eu tinha um apelido de Cascão, velho. Sabe por quê? Porque eu não gostava de tomar banho de jeito nenhum, principalmente na época do frio. Vê se isso é coisa de falar na internet. E aí tinha uma outra coisa também da história de inventar história e mentira. Aí juntou lance de deixar bater e me pegaram pelo castigo. E aí foi brabo. Outra lição da infância, uma coisa de infância, essa dolorosa. Quando eu já estava enveredando pelo ramo da música, eu já ia ver os caras dançar break na Estação São Bento. Aí eu já estou entrando para 12, 13, 14 anos, né? Eu entrei numas de afanar uns dinheiro que eu via dando sopa, entendeu? Eu fiz isso várias vezes. Inclusive, minha primeira vitrolinha, boa parte daquela grana foi dando uma afanada no bolso de um paletó da minha avó, fazendo coisas que, né, você não pode mexer no que é dos outros. E aí, chegou uma época que eu encanei com o Walkman. Não sei quem aí lembra, quando a Philips lançou aquele Moving Sound, aí tinha os boombox, né, que era aqueles radiogravador que os caras dançavam. Eu sei que era uma série muito doida, inclusive a música da propaganda era o Technotronic Pump Up the Jam, se eu não me engano. E aí, um dia eu decidi comprar um Walkman desse, só que era muito caro. Aí eu resolvi optar... Aí nosso psicólogo Roberto, tá ligado, né, Roberto? Aí um dia eu desci pra Galeria Pajé e comecei a vislumbrar uns outros. Aí tinha um... Eu nunca esqueço dessa cena. Tenta não se emocionar com essa história. Mas foi uma lição pra mim. Boa, e ainda bem que aconteceu. Aí tinha um que chamavam Brock Sonic. Ele tinha uns equalizadores, tinha 5 bandas de equalizador. Era o único Walkman que gravava. Ele custava 2.500 cruzeiro. Eu juntei 3 meses esse dinheiro. E aí no último final de semana, foi um final de semana, cara, que choveu, sexta, sábado e domingo, e eu passei entregando pizza sexta, sábado e domingo, debaixo de chuva. Aí foi meu aniversário, uns dias antes, e um primo meu tinha dado uma carteira a velcro. Lembra que tinha umas carteiras da OP, da Time Culture, que você abria assim, ó, ela desdobrava em 3, você fechava e... Eu era doente pra ter uma carteira daquela. Aí eu já tinha tirado o meu RG e tal, eu queria fazer aquela coisa, me sentir homem, tá ligado? Bom, o final de semana... Ó, o Moranes, tinha o Brock Sonic. Fala aí, velho, se não era o sonho. 5 bandas, equalizador do lado, era o único Walkman que gravava. Ô, Moranes, você tá entendendo o que eu tô falando, irmão? Bom, resumindo. Domingo, 10 da noite, fechou a pizzaria. Ganhei os 300 e pouco cruzeiro que faltava. Aí fui pra casa, na segunda-feira cedo, catei a fita cassete que eu já tinha. Eu falei, pô, vou passar na Galeria Pajé, compro o meu Walkman, vou pra casa, tal, passo na Avenida Santo Amaro. Eu queria comprar 2 manetes para minha bike, Diacomp. Finalmente eu tinha alcançado a grana para comprar os freios Diacomp. Aí beleza, Galeria Pajé, aí já comprei uma reserva de pilhas. Pá, pum, entrei. Catei meu busão velho de guerra, Praça da Sé, Cidade Ademar, 5131. Chegou na Avenida Santo Amaro, o primeiro ponto, eu desci para ir numa bicicletaria que tinha ali no primeiro ponto da Avenida Santo Amaro, pertinho ali de onde é hoje, é a Juscelino Kubitschek e tal. Aí entrei na bicicletaria, não tinha da cor que eu queria cor de ouro, né, porque eu tinha pintado minha bike de preto, então eu queria cor de ouro e tal, né, para fazer aquele degradê. Aí
tô com meu fone de ouvido. Ó, pra você ver como coisa de infância é sério e isso estabelece a nossa vida futura. É muito sério. E aí é um campo do nosso psicólogo Roberto, do pessoal aí que estuda a mente, o cérebro, os traumas, a coisa de depressão, porque o que acontece na nossa infância é muito foda. Tava tocando Eraser, Blue Savannah, eu tava sintonizado na Jovem Pan. Gente, eu tô falando pra você uma coisa de 1990. 89, 89 e 90. Eu saio da bicicletaria, pego a esquerda, parei no semáforo para esperar ficar verdinho para atravessar a faixa de pedestre, e veio um cara bateu no meu ombro, falou assim: você sabe onde é tal, tal, tal? Aí eu acredito que é para aquele lado. Nessa, quando eu falei para aquele lado, um outro parou do meu lado, sacou um cano, botou aqui na minha costela e falou assim: faz de conta que a gente é seu amigo. Só segue a gente, senão eu vou te encher de bala. Meu, na hora, olha como eu sinto isso ainda hoje, quase 40 anos depois. Aí nós começamos a descer a Avenida Santo Amaro, sentido onde hoje é a Juscelino Kubitschek. Na época, estava escavando para fazer o túnel Ayrton Senna, então a Juscelino Kubitschek nem existia daquela parte da Avenida Santo Amaro para o Parque Ibirapuera, para a República do Líbano. Aí meus caras me levaram lá para onde estava tudo largado, tombado. Esses caras ficaram 4 horas comigo. Eu vou resumir porque é muito grande a história. Eles me levaram não só o Walkman, que fazia 1 hora que eu tinha comprado, de um dinheiro que eu estava juntando há 3 meses, como levar a carteira que meu primo tinha me dado 1 semana antes, de velcro, da OP e tal. Levaram minhas fitas cassete, que eram as fitas que eu já fazia os bailinhos de garagem. Eu tinha ainda 200 e poucos cruzeiros na carteira, que era para eu ir numa matinê no domingo que vinha a seguir. E ali, quando eles falaram... Aí o cara levantou a camisa dele, mostrou que ele tinha tomado 2 tiros, ele falou que ia fazer aquilo na minha cara. Olha, foi um negócio assim absurdo. Até que depois desse rolê todo, o cara falou assim pra mim, depois que ele me lavou todo, tirou meu tênis, tudo. Tá vendo o Parque do Ibirapuera ali? Você vai correr e você não vai olhar pra trás. Olha, cara, como eu tremo, velho. Que loucura essa sensação. Meu irmão, eu peguei um pé dali, bem dizer, da esquina da Avenida Santo Amaro. Eu andei o que hoje é Juscelino Kubitschek, eu atravessei a República do Líbano. Eu entrei o Parque do Ibirapuera, eu cruzei o Parque do Ibirapuera correndo. Eu passei por cima daquela água, daquela ponte assim, que tem lá no Ibirapuera. Cruzei a Bienal correndo. Enquanto eu não cheguei lá na frente do Detran, eu não parei de correr. E sem olhar para trás. O medo era tão grande. E que eu vivia na minha quebrada, eu via cano, berro pra cima e pra baixo. Vários amigos meus era do esquema. Mas você vê aquilo apontado pra você, e você sozinho com 2 caras que você nunca ouviu na vida, e os caras com aquele estilo mesmo. Quando o ônibus veio, outra coisa que eu também nunca esqueço, obviamente que é um dom, né? E eu trabalhei muitos anos como office boy. 574J, era o Glicério Vila Joaniza. Eu entrei no ônibus, eu chorava, até que o cobrador pegou uma água que ele tinha lá, me deu, eu tomei a água. Aí eu pedi para passar por baixo, que eu tinha acabado de ser assaltado, isso hoje. Então, qual a lição do Coisas da Infância desse capítulo específico? Que aquilo que eu fiz de pegar um chocolate no mapa e botar dentro do jaco, pegar um chocolate sensação e os comandos em ação na loja americana, aquelas afanadas que eu dei de dinheiro no bolso da minha avó para comprar meu bagulho, ali eu entendi o recado, mas na hora, eu sentado no ônibus, o slide passava na frente do meu olhar assim, O dia de eu pegar lá a nota de 100 do Juscelino Kubitschek, ela nunca sai da minha cabeça. Olha que coisa, hein? Eu falando da construção do túnel Ayrton Senna. Aí eu ia um dia para que minha avó não percebesse, entendeu? Aí um dia eu ia no bar do meu avô tinha um bar, aí eu pegava outra de 100 e afanava. Então esse dia que eu fui roubado com 1 hora de uma compra que eu fiz, de um dinheiro que foi tão suado, e principalmente daquele fim de semana que eu trabalhei entregando pizza sexta, sábado, domingo debaixo da chuva. Meu mano, minha mana, ali ficou a lição de que nunca se deve tirar nada de ninguém.
Nunca, nunca, jamais. E essa lição eu levo. E aí, obviamente, né, para eu me redimir ainda mais, depois eu contei isso para minha avó não acreditou. Minha avó se foi agora em 2018. E toda vez que eu via minha avó, eu contava disso, falava, avó, me perdoa por ter pego o dinheiro de lá de dentro do teu blazer, do teu negócio. E, menino, para com isso. Essa foi uma grande lição. Grande lição. Enorme, enorme, enorme. Outras coisas de infância maravilhosa era uma querência na escola. E Scara Bueno, o que vai sempre volta. E no mesmo tempo, eu já estava totalmente encaminhado em estudos espirituais, eu já fazia uns 5 anos que eu gostava do Chico Xavier, eu acabei enveredando pelas questões do espiritismo, do kardecista, essas coisas todas. Então eu já entendi a história da lei de causa e efeito, do karma. Apesar de hoje minha cabeça mudou um bocado em relação a essas coisas espirituais, mas enfim, isso é papo para uma outra vivência, a gente faz aqui. Lei do retorno, Marasquim, não tem jeito, não tem jeito. E o Cláudio está falando, muitos traumas da infância estão nos influenciando até hoje. Meu irmão, muitos, mas eu vou te falar uma coisa que foi maravilhosa na minha vida, que ao longo que as coisas foram acontecendo, eu não sei como, se uma bênção, se a minha própria mente desenvolveu jeitos para que eu resolvesse, não no ato, mas para que eu ia dissolvendo disso, porque hoje eu tenho 44 e eu sou muito bem resolvido comigo mesmo, graças a todas as forças. A criação, ao divino, enfim, seja lá qual for a sua fé. Então, hoje eu ando leve, porque muita coisa que eu passei foi se filtrando, se dissolvendo, né? E as cicatrizes fizeram do meu couro forte, entendeu? E aí o que eu ia dizer? Da escola, tempo de escola, vamos voltar na escola. E foi maravilhoso esse encontro com o meu professor de matemática aqui na vivência terça passada. Foi um presente para mim maravilhoso, porque estudei com ele da quinta à oitava série, né? E depois ele era o cara que fazia os bailes pró-formatura, e aí eu já fazia os bailinhos para arrecadar dinheiro para a galera se formar no final do ano. E aí nas primeiras 2 semanas de primeiro colegial, o primeiro ano do ensino médio, né? Aí eu fui embora da escola numa aula dele. Então, depois de mais de 20 anos, encontrar ele na internet aqui, terça passada, foi lindo. Até vou fazer um papo com ele aqui nas próximas semanas aí. Então vamos falar da escola. Eu fui reprovado na 6ª série. E você sabe por que eu fui reprovado? Porque na primeira semana de aula eu bati de frente com a professora de ciências. E eu fiz uma provocação para ela, ela falou assim para mim: eu vou te reprovar. Aí eu falei assim, eu duvido. Eu tinha aí, da mesma época aí, ó, de 13 para 14, porque eu ainda estudava no vespertino, das 3 às 7. E, enfim, eu sei que nesse ano da 6ª série, nós aprontamos muita coisa na escola. Ó, se tiver criança aí ouvindo, vocês tampam o ouvido agora, porque eu não sei quem foi da minha turma que inventou de pegar bob de cabelo, botar uma bexiga, encher o bolso de caroço de feijão e a gente sentava no fundo da sala. Eu pegava um caroço de feijão, botava dentro do bob na bexiga e... PAM! Roberto, Zenaide Lopes de Oliveira Godoy. É essa escola aí, meu irmão. É bem aí. E aí, nós aterrorizamos Zenaide quase uns 15 dias. E ninguém sabia de onde vinha esses feijão. Ai, velho. Aí, foi a primeira suspensão que eu tomei. E foi 1 semana de suspensão. E na época, a dona Joana era diretora da escola. E dona Joana, até os mano que estudavam no Zenaide, batia contingência, batia a cabeça pra dona Joana. Porque dona Joana, ela era muito justa. E, meu, nem os malas, ninguém levava mal com dona Joana. Dona Joana foi uma diretora que deu jeito no Zenaide. Que o Zenaidão era power. E aí eu tomei a suspensão. E aí pra juntar com o que eu falei da história da minha mãe, há minutos atrás, foi daí que meu padrasto veio com a história de me botar de castigo ao invés de me dar surra. Mas enfim, aí eu tomei 3 meses de gancho, né? Tomei 1 semana de suspensão da escola, fiquei 3 meses sem poder fazer nada,
ir em bailinho, ir pra casa da minha avó na Vila Maria, nada. Tudo que eu mais gostava de fazer, ó, minha mãe e meu padrasto meteu um edit na minha vida. Só que depois começamos com uma outra brincadeira na escola. Que gerou, olha pra você ver o que é a infância. Menino, não é coisa de Deus, minha esposa fala isso e é verdade. Chegou ao ponto da escola proibir a gente ir de calça de moletom. Sabe por que a gente fazia? Quando um tava conversando, alguém ia atrás, distraía, ficava de frente, outro ia atrás e puxava as calças. Isso virou uma febre na escola. Isso tem cabimento, cara. Mas era bom demais essas traquinagens. E aí eu tomei uma outra suspensão por causa disso, porque eu não tinha feito nenhuma vez, eu só me fudia. O nego só baixava minhas calças. Aí no dia que eu resolvi baixar de alguém, aí a diretora viu. E aí, de novo, no mesmo ano, eu tomei outra suspensão. E aí, no final do ano, por mais incrível que pareça, eu sempre ficava de recuperação ou em matemática, ou em português. E aí, na sexta série, eu não fiquei de recuperação em ciências, cara. E a professora foi com prazer dar aula só pra mim e pro Cristiano. E bisturi. E aí eu e bisturi, mano, era o apelido do meu amigo. E aí você não acredita que a professora conseguiu me reprovar e ali foi a morte. E aí de novo qual a lição disso? De que a gente deve respeitar quem veio antes da gente, cara. Você não pode estar numa sala de aula com 13, 14 anos e você peitar a professora do jeito que eu fiz. Que loucura, que insanidade. Óbvio que isso faz parte daquilo que eu sabia até o momento, era o que eu tinha para entregar, ou me deu na cabeça de falar aquilo, mas ficou a lição. E dali em diante, cara, o meu comportamento, o meu approach, em tudo que eu fiz e faço até hoje, sempre me vem essa história de eu entender e respeitar quem veio antes de mim. Principalmente uma professora que está ali para te ensinar. Ela estudou anos, é a especialidade dela, ela está aí levando o melhor dela na sala e como é que eu peito a professora daquele jeito? Aí eu olho para trás hoje, na época não, eu levei quase uns 2, 3 anos para entender essa lição. Essa foi uma das que eu mais demorei para entender. E enfim, né? Outra coisa de infância que eu fazia, eu não sei se era para ser aceito ou para ser contador de história ou para ter atenção. Eu gostava de criar história e mentir. Até que um dia minha mãe me pegou e me colocou pimenta na boca. Eu passei umas 2 horas e aí o beiço inchou. Nunca mais contei mentira. Até eu vim para Londres e tocar no festival a primeira vez. Olha pra você ver, hein? Com 19 anos eu ainda estava atuando como infantil. Primeiro festival que eu toquei na Inglaterra. O primeiro festival que eu toquei na vida. O V2000, o V2000 da gravadora Virgin do Richard Branson. Vai vendo a história. E aí, né, ainda brasileirão, com aquela coisa, não entendia que pontualidade na Inglaterra era igual você... É tipo assim, Deus no céu e horário na terra, tá ligado? E aí eu naquela coisa, tá sussa tal. Aí eu tô na estação de Willesden Green e atrasado. Aí liguei pro meu empresário. Aí onde que você tá? Aí eu falei, eu tô em King's Cross, que aí King's Cross já era perto de onde eu tinha que encontrar ele. Aí então, hurry up, a gente tá atrasado, we are late. Aí cheguei na hora de encontrar ele, aí ele me catou de canto, me pegou aqui assim, ó, no colarinho, me colocou na parede e falou assim, você nunca mais mente pra mim. Você não tava em King's Cross, você tava em Willesden Green. E se a gente está disposto a trilhar uma carreira, uma relação de confiança entre empresário, produtor, amigo e artista, primeiro você vai ter que saber aprender a lidar como pessoa, como um homem. Eu sei que você só tem 19 anos, mas se você não começar a falar a verdade agora, você vai ser um merda. E você não vai ter crédito nem no mercado da música, nem na tua vida pessoal. Aí ali, ó, ano 2000. Essa história de contar história, de nem que for mentira rala, sabe? Chegar pro meu filho, não faz tal coisa que o homem do saco vai te pegar. Cara, eu não consigo, foi tão impactante.
esse dia com o Oliver, e é outro que eu agradeço até hoje. Até hoje. E como ele soube que eu não estava em King's Cross, eu estava em Willesden Green? Porque já existia a Bina. Ele já tinha celular na época, eu ainda não. Então quando ele viu 0208, isso significa que você não está na região central de Londres. Se tivesse aparecido pelo 0207, o início, 0207 433 2394, aí ele podia até acreditar que eu estava em King's Cross. Mas o 0208 já era zona 2, 3 e assim por diante. Aí, ó, caí bonito. Mais coisa de escola. Coisas da infância, eu amo falar disso. Sabe por que eu amo falar isso? De coisa de infância? Não é porque eu tô pregado ao passado. Não é porque eu não saí de 1980, 1990, não. É porque eu te falo isso e eu não sinto nenhuma diferença. Eu me sinto aquele menino. Contanto que, ó, se você já tá aqui há um tempo, você repara que tem um brilho no meu olho. Eu falo com alegria disso, porque eu sou aquela mesma pessoa. A essência não mudou. Óbvio, né? Aquele cabelão que eu tinha, que eu queria ser igual o Slash do Guns N' Roses, isso aí mudou, né? Aprendi mais coisas, sou um pouco mais responsável hoje, mas aquela criança, ela tá viva mais do que nunca. E eu vejo ao meu redor, principalmente quando eu encontro meus amigos, eu vejo que meus amigos mataram aquela criança, igual essa daqui, entendeu? E é triste isso porque a gente na infância, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muita... A gente vislumbra coisas e a vida, e principalmente o ambiente onde a gente vive, ou os lugares, a nossa escola, o ambiente onde a gente trabalha, começa a moldar a gente, nos cobrando coisas que talvez na época a gente não pode nem questionar, e a gente começa só a aceitar e se encaixotar, se encaixotar. Então por isso que eu gosto demais de falar da infância, porque eu sou aquele menino até hoje. A única diferença é isso, que né, eu tenho mais responsabilidade hoje, tenho muito mais peso hoje. Não dá pra brincar como eu brincava até os meus 12, 13 anos, né? Mas eu também ainda hoje, eu não levo a vida a sério não. E é isso que faz eu sofrer bem menos. É isso que faz eu manter muito mais positividade do que negatividade ou melancolia. Porque eu não levo, cara, isso aqui tudo tão sério. Óbvio que eu não falo isso num tom de irresponsabilidade. Mas, por exemplo, levar coisa pro lado pessoal, como eu vejo dentro do meu meio, no ramo dos DJs, cara, quando o nego me tira com qualquer coisa, ou me trola com qualquer coisa, eu faço é dar risada junto com os caras. Eu não levo pessoal porque não pode levar pro lado pessoal. Até porque uma coisa que jogam em mim, isso é única, exclusivamente criação da cabeça e do ponto de vista de quem jogou em mim. Então, sei lá, por exemplo, num meio muito particular meu, falam que eu sempre toco algumas mesmas músicas no meu set. Quando falam isso para outros DJs, os caras ficam pé da vida. Sabe o que eu falo quando um outro DJ parceiro meu me fala isso? Primeira coisa, eu dou risada. A segunda coisa eu falo, mas velho, eu tô tocando pra mim ou pras pessoas? Não que as pessoas na pista gostem de ouvir as mesmas músicas sempre, mas existe um limiar que muito DJ, principalmente DJ da nova geração, não captam isso. Que é até onde vai o meu gosto, ou a minha missão como DJ de levar novidade, e também o meu feeling, o meu equilíbrio de levar para as pessoas o que elas querem ouvir, o que elas querem cantar. É obviamente, quem é DJ antigo mais sabe que não é só dar o que o povo quer, é ter uma dose. Então, quando fazem essas pegadinhas comigo, eu simplesmente, pô, é a maneira qual você vê, é a maneira qual você enxerga, então tá tudo certo, né? Enfim, e aí, voltando no tópico, coisas da infância, eu me sinto muito bem, me traz memórias que ainda estão vivas dentro de mim, desejos que eu venho realizando ao longo da minha vida, tudo que eu sonhei, de fato, eu consegui realizar e vivenciar. E o mais louco na minha jornada, quando eu olho para trás, e fica passando os slides aqui, né, mental,
eu realizei coisas que eu nem cheguei a sonhar. Isso é que é o mais louco. Ontem eu tava curtindo uns posts aqui no Instagram de uma galera que eu conheço que fundou a MTV, né? E aí eu escrevi no perfil da Lorena Calabria ontem que eu fazia uma luta para sintonizar na MTV porque era aquela antena UHF e tudo que eu fazia eu movia a televisão, eu deitava, eu colocava a televisão para a janela e não pegava, ficava tudo chiado, mas mesmo assim eu ainda curtia um pouco dos videoclipes, todo chiado e tal. E um momento mágico. E aí eu escrevi que o mais louco é que depois de 10 anos eu não só passei a frequentar a MTV como um DJ, como eu passei a ser amigo dessas pessoas. É muito louco, velho. É muito louco. Falei da bicicleta, falei do carrinho de rolemã, falei de uma série de coisas. Agora eu vou falar uma das minhas maiores paixões, que é dirigir. Eu bem pequeno ainda, eu acho que 6, 7 anos, um dos meus tios me deu um volante de um Passat 81 que ele tinha, que aí bateu, vendeu para os meus. Esse volante foi o meu Cometa, o meu Itapemirim, o meu Expresso brasileiro durante muitos anos. Porque aí depois ele comprou um caminhão e ele fazia entrega Rio-São Paulo, então eu fui muito com ele, subindo e descendo a Dutra. E aí eu, com esse dom, eu falo que esse é o meu único dom, eu tenho um senso de direção, uma coisa de memória fotográfica que é assim, assustadora. É a única coisa que eu me gabo e falo assim, cara, esse é um dom, isso é uma habilidade natural de saber onde eu tô, de ir no lugar uma vez e não precisar de Waze, de Google Maps, nada. E aí depois de algumas viagens com meu tio para o Rio de Janeiro e de volta de caminhão, esse volante que ele tinha me dado, eu quando voltava para casa, eu fechava o olho, porque o meu projeto de vida era casar aos 23 anos, ser motorista de ônibus da Itapemirim e morar no Rio de Janeiro e ter 2 filhos. Vê se pode, hein? Era o meu projeto de vida. Então eu pegava minhas 2 havaianazinhas, eu nunca esqueço da cor dela, que era branca e castira azul, azul bebê, assim, sabe aquele azul clarinho? E aí, quem tava moscando, assistindo novela ou desenho, minha irmã, eu pegava o da minha irmã para fazer a embreagem, né? Então eu tinha o acelerador e o freio. E aí eu pegava ou da minha mãe ou da minha irmã. E aí eu ficava, aí eu fechava meu olho com aquele volante que meu tio me deu, e aí eu fazia o caminho ali, ó, na Nadir Figueiredo, subindo aquele viaduto que pegava a Dutra, aí eu ia. Aí passava Cumbica, aqui do meu lado esquerdo, aí depois Arujá, Santa Isabel, daqui a pouco eu visualizava eu passando por São José dos Campos, Taubaté, a Basílica Nacional Nossa Senhora Aparecida, Lorena, Cruzeiro, Queluz, daqui a pouco ó, fronteira do estado do Rio, daqui a pouco Barra Mansa, Volta Redonda. Quando pensa que não, já começa a descer a serra. A hora que eu percebi, eu já estava passando por Belfor Roxo, tal, daqui a pouco, pum, encostava na rodoviária do Rio de Janeiro. Era o meu desejo. Era a minha parada. E olha, eu não nego isso pra você. Eu brinquei disso até eu começar a trabalhar período integral. Quando eu fui registrado e aí eu não tinha mais esse tempo em casa, né? Porque antes de eu ser registrado, a dona Helenice, que era dona do escritório de contabilidade, ela permitiu eu trabalhar só das 8h30 ao meio-dia. Então eu chegava em casa 1h30, 2 da tarde, o tempo ocioso até ir para a escola 6h30, né? Que eu já estudava no período noturno, das 7 às 10h30. Aí eu ainda com 13 anos, cara, brincando de dirigir buzo. E não vou mentir pra você não. Eu tô com esse desejo até hoje, e agora que eu tô morando aqui em Portugal e eu troquei minha CNH pela habilitação portuguesa, assim que esse período melhorar, que eu voltar a trabalhar e eu tiver um dinheirinho extra, você acha que eu não vou aplicar para minha categoria D, E, H? Porque aqui, se eu pegar essas 3 letras a mais, eu posso dirigir não só caminhão e ônibus, como carreta, como trator, a porra toda. Sonho de criança, cara. Por que eu não posso realizar, né? Outras coisas de infância espetacular. Se minha irmã estiver assistindo agora, ela vai rir. Irmão mais velho também não é coisa de gente, né? E aí, a gente tinha o hábito, minha mãe e meu padrasto, de fazer uma compra por mês, né? Então nessa compra ele ia no Carrefour, era o único mercado grande que tinha na época da minha infância. Era o Carrefour, depois passou a ter um Pais Mendonça, lá na Marginal Pinheiros, perto da Ponte João Dias, mas era muito longe da nossa casa. Então ele ficava no Carrefour, que era ali próximo ao Shopping Interlagos.
E aí, como tudo era muito contadinho, porque meu padrasto era assalariado. E aí, né, era eu e minha irmã do primeiro casamento, e depois a Lívia, né, tinha a Jéssica do casamento do meu padrasto e minha mãe. Então, cara, imagina, 5 filhos e 2 adultos, estamos falando de 7 pessoas. Então tudo era muito calculado mesmo. Eu lembro de meu padrasto estar com a calculadora assim no mercado. Eu ficava empurrando o carrinho. E aí comprava, né? Uma bandeja de Danone. Um... Ô Xavier, chama nós aqui pro Central ao vivo aqui daqui a pouco. Então ele comprava faz a vivência comigo aqui. Uma bandejinha, né? Aí vinha 6, Danone, aquele quadradinho, né? Era Vigor na época, que era um dos mais baratos. Comprava uma lata de manteiga. E aí 3, 4 potes da margarina. Ou era Doriana, ou era Claybon, aquelas que eram as mais baratas. E às vezes um pacote de bolacha recheada, para nós 5, para 5 filhos. Então você imagina. Aí o que eu fazia? Quando a gente chegava que descarregava a compra, ou o vizinho dava uma carona pro meu padrasto, ou às vezes o irmão do meu padrasto estava em casa, ele aproveitava o carro, a gente ia fazer compra. Aí meus irmãos já ia estourava o Danone, né? Aí que eu fazia? Pegava o meu, colocava lá no fundo da geladeira. Quando abria a bolacha recheada eu pegava, enrolava num papel higiênico, socava lá em cima no guarda-roupa e deixava. Depois, 2 semanas, todo mundo na maior sede, assim, ai, tô com vontade de comer um doce. Você não acredita que eu ia lá, catava minha bolacha recheada? É tipo assim, acho que só dava umas 3, 4 pra cada um. Aí tinha aquela bolacha São Luís, lembra quando saiu aquela de doce de leite? Puta, agora acho que chama Bono, né? Mas na época era o biscoito São Luís. Meu irmão, você não tá ligado. Cara, eu fazia essas ruindades. E aquele bagulhinho que era uns lactobacilo vivo, como era o nome daquilo? Às vezes quando meu padrasto não comprava a bandeja de 6 desse Danone, comprava uma tira desse negocinho lá. Porra, com Y, cara. Yakult. Aí pra demorar mais, pra não acabar, eu pegava, catava o Yakult. Aqui era a embalagem vermelha em cima, né? Aí eu não abria por cima, eu pegava e dava umas 2 mordidinhas assim, ó, no fundo. Aí eu ficava fazendo assim, ó, pra que não acabasse logo. Você tem noção do que é isso? Meu, foi muita coisa, muita coisa. A história de cortar o pão, passava a manteiga, quando tinha, né? Na verdade era margarina. E aí era molhar dentro da caneca. Eu não era muito chegado em leite, eu gostava de tomar chá. Era o único chá que existia na minha infância, era chá mate. Não é essa variedade que hoje tem, né? Ou quando alguém trazia para minha mãe um ramo de camomila, ou um ramo de... Como é que a gente fala? Capim santo, erva cidreira. Aí eu adorava, né? Hoje, o mundo por onde eu rodei, o que eu aprendi de chá, eu tenho aqui cada um que... Se você sentar comigo para tomar um chá... Eu não sei de vinho, não conheço de vinho. Até compra aqui em Portugal, é muito barato, né? Mas um chá... E aí eu mergulhava meu pão, assim, ó, passava manteiga, a banda do pão, né, dobrava ele assim, dentro do copo. A minha mãe ficava alucinada, porque aí esbagaçava o pão dentro do copo, aí ficava aquele nojo. Eu simplesmente adorava. E outra coisa que minha mãe também abominava, quando eu falava mano, mano, não sei o que lá, eu não levei umas 2 mãozadas por causa de mano. E aí o mais louco, quando meus tios vinham pra casa, mano, maninha, ou não sei, eu falava, por que vocês podem falar mano e eu não posso? Porque era um negócio do rap, minha mãe tinha pavor, que falava que era coisa de bandido, que era coisa de maloqueiro. Olha aí pra você ver, é muito louco, muito louco. Outra lição que eu aprendi bem aprendida. Na 5ª ou na 6ª série começou aquela onda de matar a aula. Vamos cabular, vamos cabular, vamos cabular. Aí um dia eu entrei nessa. Aí, vamos fazer o quê? Ó, matamos a aula, tá aqui, ó, os 4 bonitos, ocioso. Eu na rua de cima da minha rua, da minha casa. Vê se criança é uma loucura, né? E aí, nessa, os caras, vamos andar de carrinho de rolemã. Eu falei, mas meu carrinho de rolemã tá em casa. Não, vamos descer na casa do Cascão. Aí tinha um outro que tinha apelido de Cascão também, eu não era o único. E aí, estamos lá na casa do Dudu. Aí eu peguei e sentei em cima do carrinho de rolemã dele. Eu não sei o que deu na cabeça dele. Sai daí! Aí eu, não, Du, só tô vendo. Ele catou um truque de skate. Você sabe o que é um truque de skate? É aquele eixo
é um negócio que parece um T, né? A base você prega no shape, na tábua do skate, e as duas pontas é onde você parafusa os rolamentos ou as bilhas, né? Na época tinha as bilhas, e você põe a rodinha do skate. Ele pegou e tacou o truque. O truque, deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Não, não vai dar, mas eu tenho a cicatriz aqui até hoje. Ou seja, por isso que eu fui apelidado de Patife. Nessa época eu já era apelidado de Patife. O que aconteceu? Abriu um buraco na minha cabeça. Eu precisei tomar ponto. Então, ou seja, eu cabulei aula e como é que eu volto pra casa com a cabeça rachada aberta? E o sangue descendo, mesmo com o ponto, ainda ficou a secreção, né? Nunca mais cabulei aula na minha vida. Nunca mais matei aula, jamais. Nunca mais. Foi outra lição. Você, ó, tudo que eu fiz pra fazer um resumo pra quem chegou aqui agora. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Stanley, meu mano, Mr. Reggae Night aqui na área. Esse aqui também tem história, hein? Hoje, a vivência com o DJ Patife é sobre coisas da infância. E aí, eu tô contando vários casos onde eu extraí uma lição que serve pra mim até hoje e eu vou usar até o fim dos meus dias nessa terra. Então, eu afanei umas carteiras de dinheiro, paguei o preço alto por isso. Acabei de contar agora de quando eu cabulei aula, matei aula uma vez, o que me aconteceu e nunca mais cabulei aula. E assim por diante. O que mais que eu anotei aqui? Falei do truque de skate, falei do futebol, falei do Walkman. Enfim, a infância, como eu falei no início aqui do papo, ela define a nossa vida. Eu hoje com 44 anos, não sei lá muita coisa, mas aprendi algumas coisinhas. Eu falo hoje com propriedade que o que a gente passa na infância vai estabelecer a nossa vida adulta. E indo até um pouquinho mais profundo, acaba passando um pouco numa questão mística, assim, energética, espiritual, mas a coisa na verdade já começa a acontecer quando a gente está no útero da mãe, na gestação. Tudo que uma mulher passa na gestação vai refletir sem dúvida alguma na criança. E eu tenho isso de prova em mim e no meu filho caçula. A primeira gestação da minha esposa foi maravilhosa, do João Miguel. E infelizmente a segunda foi o oposto. Né? A segunda gestação da minha esposa foi completamente o oposto da primeira, em todos os sentidos. Começou que a gente não conseguia um obstetra, não conseguia ninguém para fazer o pré-natal. E obviamente para fazer o parto, porque ela tem umas questões... Eu não sei se é hormonal, da ocitocina, o que é. Eu sei que ela não dilata, então tem que ser cesárea. E aí a previsão do bebê era para 20, 30 de dezembro, então ninguém queria pegar uma grávida para estar no Natal, no final do ano, no centro cirúrgico, né? Então nós levamos quase 5 meses para encontrar um obstetra e assim por diante. Então, várias questões, ela se sentiu rejeitada na gravidez, quando a mãe ouviu que ela estava grávida de um segundo, a mãe não gostou da ideia e tal, assim, foi muito difícil para ela. Então ela passou por muita ansiedade, por coisas de rejeição, blá. E eu olho o meu caçula, tá nele uma série de questões, que foi exatamente o que minha esposa passou. Então, a infância, principalmente para quem tem filho aí, abre bem os olhos e os ouvidos, porque às vezes nosso filho está chamando a atenção da gente por uma coisa e a gente não está dando atenção, e aquilo pode se tornar... É uma coisa boba aos nossos olhos, né? Mas para o filho é uma coisa super importante e às vezes eu não estou dando atenção e eu vejo que eles se chateiam. Então a infância é muito louca, e fazendo esse papo com você aqui hoje, nossa, dá até uma emocionada. Eu vi que muitas coisas na minha infância eu poderia até nem ter acontecido se os adultos que estivessem ao meu redor tivessem conduzido de uma outra maneira. Só que ao mesmo tempo, hoje eu sou capaz de entender também que os adultos fizeram, eles entregaram o que eles tinham. Eles fizeram o que eles sabiam, o que era possível fazer, né? Então também não adianta querer achar resposta para tudo, né? Porque no final das contas a gente não acha, né? É vivenciando. Olha só, foi mais uma vivência com o DJ Patife no Insta. Eu acho que é a vivência em grupo, né?
que é essa minha nova empreitada. O próximo grupo eu vou reunir no dia 31 de outubro. Tudo vai depender se eu vou receber meu computador de volta agora no início da semana que vem. Vamos ver, tomara que dê certo. Se você não sabe de fato o que é a vivência com o DJ Patife, tem vários vídeos aqui no IGTV. Tem um playlist no meu canal do YouTube, com vários assuntos, inclusive com vários especialistas de várias áreas. A vivência com o DJ Patife não é um curso, não é coaching, não é fórmulas para o sucesso, para a felicidade, nada disso. A vivência é a minha experiência, o que eu vivi, como que eu consigo, por mais de 20 anos, lidar e trabalhar no mercado que é tão competitivo e tão cheio de ego, de vaidade, de intrigas, puxação de tapete. A vivência com o DJ Patife é várias reflexões, vários pensamentos. Eu costumo dizer que, né, eu recebo sempre, todo dia, mensagens, e-mails perguntando: Patife, o que é? Aula de DJ, aula de música? A vivência pode ser uma aula de música, uma aula de DJ, uma aula de produção, é só você me inscrever e a gente negocia e faz. Mas a vivência é para qualquer pessoa que queira vislumbrar pontos de vista diferentes. É para qualquer pessoa que de repente está em busca de ser uma pessoa melhor. Não que eu seja guru ou psicólogo, nada disso. Inclusive eu falo isso também, né? Que não é a vivência com o DJ Patife, não é terapia, não é sessão de psicanálise, nada, né? Se você tem uma questão de depressão, de qualquer coisa desse tipo, aí eu te falo já de cara que vai procurar um psicólogo, psiquiatra, terapias holísticas, esse tipo de coisa, porque depressão é algo muito sério, né? Mas enfim, dentro da vivência com o DJ Patife eu falo: olha, se você quiser passar 3, 4 horas ouvindo a minha história e como eu entrei e saí de roubadas, como eu entrei nesse mundo de glamour, de sucesso, eu não sabia o que era e como é que eu consegui lidar com isso, como é que foi em 3, 4 anos vivenciar MTV, Globo, premiação de melhor disco do ano, tá com a Marisa Monte, com a Daniela Mercury, com não sei quem, e aí de repente isso tudo acabar e nada mais existir, como é que foi rodar o mundo, como é que é morar em outro país, como é que eu lidou com meus altos e baixos, enfim, a vivência com o DJ Patife, por isso que eu chamei de vivência, porque não é para você me ter como um coach, como um professor, como um... Não, é troca de experiência. Eu vou lhe dar ferramentas que eu uso para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais equilibrada, e o equilíbrio é o meu grande objetivo de vida. Né? Eu costumo dizer que quanto mais eu entendo o que é o equilíbrio, que não é também ficar numa constante, né? Porque a gente sabe que a vida não é uma constante, já está provado, né? E esse ano está provando para todos nós isso. E a vivência com o DJ Patife é isso, né? A reunião em grupo. E aí outras coisas que eu estou proporcionando como vivência, é isso também. Eu me reúno com gravadoras, principalmente esses selos independentes da música eletrônica, que está com um casting novo de artistas, e aí os artistas estão tudo ansioso, querendo estourar, querendo tocar no Tomorrowland, e aí os caras me ligam: Patife, vamos fazer uma palestra no Zoom, vamos fazer uma vivência, para você contar para as pessoas que não dá para sair de A e tá em Z em 1 ano, em 3 meses. Quer dizer, a gente sabe que dá. Ó, o Tubarão aqui, ó, esse é do nosso mundo. Beijão, meu irmão. Tubarão sabe que a carreira, o mundo artístico, se você tá em A e chega em Z, você não vivenciou o A, B, C, nem o A, E, O, U. Porque se você sai daqui pra cá, a hora que você chegar aqui, você sabe o que você vai fazer? Então eu falo pra meninada que acabou de fazer um curso de Pro Tools, de Ableton Live, de Cubase, ou curso de DJ que já quer, já fiz minha primeira música, já quer lançar num selo grande, eu falo: gente, respira. Se hoje eu te colocar no palco principal do Tomorrowland, o que você faz? Eu morro. Falei: então, tá vendo? Então, acalme-se, começa a tocar pros seus amigos primeiro. Você já sabe registrar sua música? Você sabe o que é um ISRC? Você sabe o que é direito autoral? Você sabe se comportar numa entrevista, numa gravadora, numa reunião com a gravadora? Você sabe negociar? Você sabe o que o empresário faz? Você sabe o que uma agência faz? E, obviamente, que mesmo se eu treinar, se eu gerenciar uma carreira, no fundo, de fato, sentir na pele, você só vai estar preparado, você só vai saber vivenciando. Porque no final das contas, cada situação é uma situação. Agora, venhamos e convenhamos. Quando você tem alguém com
anos de experiência como eu já tenho nesse mercado, como o Tubarão que está aqui, você pegar um outro músico, um empresário que já subiu e desceu, caiu, levantou e já viveu várias épocas, é maravilhoso poder sentar 3, 4 horas e conversar com alguém desse calibre. Porque se você for sensato e você conseguir absorver o que eu vou passar ou qualquer um outro, tem vários maravilhosos que fazem esse tipo de palestra, de webinars, enfim. Vai ser ótimo você receber os inputs para que você toque a sua carreira com uma quantidade menor de erros, porque errar a gente sempre vai. Eu vou fazer 30 anos no mercado da música e eu erro uma hora ou outra. E é bom errar, é bom fracassar. Você sabe por quê? Porque a gente consegue se aprimorar. Sempre me pergunta qual é o segredo do sucesso. Não existe segredo para o sucesso. Assim como para a felicidade, não existe fórmula para a felicidade. Porque cada um é um. Se tivesse que existir um segredo para o sucesso, eu falo que o segredo do sucesso é o fracasso. Porque com o fracasso você revê tudo. Você pega uma lupa e sai andando por onde você passou e vai catando os pedaços, vai tentando consertar. Então, desse pouquinho que eu estou te falando do que é a Vivência com o DJ Patife, é isso. E aí a cada dia eu escrevo mais. Então agora a Vivência com o DJ Patife pode ser um jantar. A gente pode negociar e aí eu toco virtualmente num jantar, numa reunião de amigos. Se você vai comemorar o seu aniversário, liga nós. Mas eu indico que se você tiver vontade de fazer uma vivência mesmo comigo, fechar, ou eu indico que você faça em grupo. Você sabe por quê? Porque você vai ter até 20 pessoas, cada uma de um ramo. Pessoas fora e de dentro da música. Gente que é da veterinária, gente que já é aposentado. Num dos grupos que eu tive foi incrível. A gente teve a Vera, já vai para 70 anos e foi maravilhoso. Então você conecta com uma rede que normalmente você não vai conectar. E isso me encanta porque eu nunca imaginei que eu poderia começar uma coisa nova, fresca, que de fato eu ainda não domino, né? E atrair pessoas, muito mais pessoas fora do meu mundo da música do que pessoas do meu mundo, principalmente DJs. Então eu vislumbro que daqui uns 2 aninhos eu devo estar numa sala, né, levando o meu conhecimento e mostrando como que eu faço para viver como eu vivo. Muita gente me pergunta sempre, e isso também é uma habilidade natural minha ao longo dos anos, em vários backstage, quantas e quantas vezes eu troquei 1, 2 horas de conversa com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e pessoas que cruzaram meu caminho naquele momento e eu nunca mais vi e que eu nem sabia o nome. Então é uma habilidade, uma naturalidade minha. Conversar com as pessoas, dar o ombro. E aí as pessoas me perguntam, pô velho, você ouve todo mundo, em qual ombro que você chora? Aí eu falo, bom, há ombros em que eu posso chorar, mas eu fui educado, treinado a lidar com as minhas próprias dores e eu filtrar minhas próprias dores. Porque as minhas dores o que são? Os resultados das minhas escolhas. Então, várias das minhas escolhas me causaram alegria e várias outras escolhas me causaram dores e que aí trouxeram lágrimas. Mas essas lágrimas depois elas se tornam lágrimas de alegria. Então a vivência com o DJ Patife é muita coisa. Aí eu tô sempre respondendo os e-mails e as mensagens, os direct aqui no Instagram do seguinte. Me diga o que você busca e o que você precisa. Se a vivência com o DJ Patife não puder te oferecer, eu garanto que eu tenho alguém para te indicar. E essa indicação não tem valor, você não precisa contribuir com nada. Com a vivência em grupo, eu estou pedindo uma contribuição. Hoje está de R$111. Porque de fato eu não tenho trabalho. E a coisa está ficando cada vez mais preta para mim. E empreteceu nesses últimos 15 dias porque meu computador deu pau. E aí eu nem consegui mais fazer meus jingles, umas coisinhas que sempre estava pingando 200 dali, 300 de lá. E eu recebi uma grande bênção há 10 anos atrás. Que 10 anos atrás? Ali por volta de 2007, 2008, eu comecei a baixar o meu custo de vida. E graças a isso que hoje eu tô numa nice, porque hoje eu vivo simplesmente com o que eu preciso. Que é o que é para encher a barriga e para manter essa luz aqui ligada. Então eu não tenho mais aqueles gastos desnecessários, aquela coisa de carro
que custa caro, pá. Não que eu tive carrões, mas assim, né? Eu sempre gostei de carro velho. Quem me conhece... Peraltex, César, é você que tá aqui, César? Se é o César sabe do que eu tô falando. Eu sempre gostei de carro velho, mas assim, eu injetava grana em carro, comprava muito disco, comprava não sei o que. Hoje eu tô num ponto onde que eu quero ter só o que eu uso, eu não preciso ter mais nada. E hoje, de fato, eu não tenho nada. Até os meus discos tá no Brasil e eu nunca mais nem mexi, eu não sei nem se me serve mais para algo. Eu penso em vender meus discos, principalmente agora nesse período que eu tô apertado, mas aí eu fico, pô, mas um DJ, principalmente da minha geração, sem disco, meio que fica um DJ sem história. Mas eu sei que eu tô chegando num ponto onde eu vou selecionar aqueles que de fato têm, assim, uma questão emocional, e aí o restante que eu sei que eu nunca mais vou usar, eu vou fazer um leilão aí, passar pra frente, para que outras pessoas possam usar, né? Porque pra que esse tanto de coisa? Esses dias eu venho fazendo umas faxinas aqui em casa, a gente mora nessa casa aqui há 3 anos, e já tinha coisa socada em guarda-roupa desde quando nós mudamos pra cá em 2018. E essa coisa de acumular também é uma coisa que vai pesando, vai pesando, vai pesando, a casa vai ficando... Porra, velho, joga essa coisa fora, esse monte de tranqueira. Então, enfim, a vivência com o DJ Patife é isso. Aos que são mais abertos e não tem barreiras com assuntos, eu abro diversos tipos de assuntos mais para o campo da filosofia, da mística, da espiritualidade. Eu tenho vários enredos, eu tenho algumas iniciações em coisas místicas, espirituais, esotéricas, e aí eu abro esse campo, né? E muitas pessoas ficam chocadas na vivência, né? Porque falam, caraca, eu nunca imaginava que você fez isso. E aí, meu, nesse período de incerteza, eu acabei, ao invés de levar o meu trabalho, que é a única coisa que eu tenho, e ficar tocando pela internet, e lives, e lives, e lives, e lives, eu fiz o caminho oposto, eu me guardei, eu hibernei de fato no inverno, e fui fazer cursos, fui tentar aprender e passar a dominar outras coisas, porque os tocadiscos eu já domino. Então, né, de novo, igual eu falei no início aqui, de muitas críticas e tal, eu falava, minha gente, eu vou tocar quando eu sentir que eu tô a fim de tocar online. Eu fiz 2 vezes aí. E obviamente que a minha fala não é com crítica para quem faz, de forma alguma. Eu adoro, eu assisto direto dos meus amigos e tal, mas eu não tava, né? Tinha uma coisa em mim que eu não tava entendendo ali em março, abril, maio, que agora eu entendo, né? Porra, eu na incerteza eu fui mergulhar para dentro e aprimorar o conhecimento próprio, né? O meu autoconhecimento e buscar conhecimento de coisas que eu não conhecia. Porque eu toco disco, mixagem, eu já cheguei no meu limite de mixar. Eu não vou aprimorar mais do que isso. Mesmo se hoje eu desejar partir para o ramo do turntablism e ser um Eric J nunca, né? A Lisa Bueno, obviamente, mas e por esse caminho de performance, hoje eu já não tenho mais a mesma ânsia, né, de scratch, de back to back, daquela coisa toda. Então eu fui para um ramo onde eu nunca imaginei ir, que é o campo da filosofia. Fiz cursos maravilhosos aí, a maioria gratuito, curso na USP online gratuito. E aí depois, quando nasceu essa tal dessa vivência com o DJ Patife, aí que começou a cair a ficha. Eu falei, agora eu entendi aquela agonia que eu tava de, não, eu não quero tocar, eu não quero, não. Mas aí eu acabei indo, né, no finalzinho de junho eu comecei a fazer uns live stream, mas não tocando. Foi exatamente abordando assuntos sobre o comportamento humano, o nosso eu interior, essa coisa de estar bem resolvido comigo mesmo e tal. E aí, cara, e fiz encontros online maravilhosos. Isso tá no meu canal do YouTube. Se você quiser assistir, tem lá uma série que chama Música e Energia do Som, onde eu englobo as questões energéticas, vibracionais, frequência, como a música consegue conectar pessoas e como a música é uma terapia. E eu falei com especialistas maravilhosos, com professores, educadores, músicos, artistas. Aí eu fiz também o Conversa de DJ. E aí agora eu vou jogar isso tudo dentro da vivência com o DJ Patife. Então, se você despertou sua curiosidade, liga nós, velho, sem vergonha, sem acanhamento. Eu sou um ser humano como você. Eu tô aqui nesse mundo como você, buscando, aprendendo. Não me olhe com um olhar de ídolo, de... Quer dizer, olhe, pode olhar, mas não me visualize, não pinte aquela história de um cara intocável, do cara
que viaja o mundo, do DJ Patife, da música eletrônica. Não, cara, manda um direct aí e fala, pô, Patife, quero fazer uma vivência com você. Eu tô buscando entender isso, isso, isso. Você tem essa habilidade, você tem essa capacidade. Se eu tiver, eu falar, tenho, é X, vamos fazer, quantas você precisa, qual é que é. Se eu não tiver, eu vou falar assim, olha, tá aqui o endereço, o e-mail, já vou escrever pro cara, vou falar que você vai ligar, ou para essa mulher que faz tal coisa. Cara, a tecnologia do futuro. E que devia ser a tecnologia desde lá de trás. Humanologia. Tecnologia em como a gente ser um ser humano melhor. A gente tem que dar um jeito de uma conscienciação. Eu sei que conscientização em massa é um sonho que eu não vou ver realizado. Porque, como diz a professora Lúcia Helena Galvão, uma das minhas grandes fontes nos últimos meses, maravilhosa, professora Lúcia Helena Galvão, da Escola de Filosofia Nova Acrópole. Como diz a professora Lúcia Helena Galvão, a alienação é em massa, mas o despertar é individual. Então, acho que quanto mais pessoas despertarem, que o lance é a gente se unir ao invés de se dividir. Mas não é unir de falar, porra, eu te amo, vem cá dormir na minha casa. Não, não é isso. Se unir é... Por exemplo, eu vou dar exemplo. Eu gosto de apontar por esse lado. Hoje, eu tô num estilo como meu amigo Gustavo fala, de X-Men. Eu tenho que gravar o vídeo, editar, eu tenho que fazer a arte. Porra, eu não queria, eu falei isso terça-feira aqui pro Itamar. Eu não queria estar dando uma de X-Men. Eu queria estar botando a mão no meu bolso, pegando o dinheiro, pagar pro designer gráfico fazer a minha arte. Eu queria pegar do meu bolso e pagar o editor de vídeo pro cara editar, fazer aquelas coisas. Porque eu gasto horas e horas e horas de tutorial para entender como funciona o software, como é o Photoshop, como é não sei o quê. E esse tempo todo, eu investindo nisso, eu podia estar investindo na música, eu podia estar investindo nos meus módulos, que eu tenho que digitar muita coisa para a vivência em grupo fechado, né? Essa daqui, a vivência no Insta, é um spoiler, né? É uma coisa... É aquele, a entradinha, sabe? O queijinho, a azeitoninha, o prato principal e a sobremesa vem na vivência fechada, né? Então eu podia estar fazendo isso. Eu queria, era, né? A equipe. Então quando eu falo de ser humano, né? É isso. Pegar e... Porra, eu não faço, mas eu tenho um brother que faz. Eu não faço, mas ó, tá aqui essa mina que é espetacular nisso. Então a gente criar esse sistema autossustentável e a gente se alimenta um outro e se autoalimenta. Porque essa coisa de, porra, DJ, aí eu gravo, edito vídeo, eu faço arte, eu faço upload, eu sou o marketing, eu... Cara, eu não consigo, eu acho que a gente tem que dividir as coisas. Por isso que tem um cara que se formou em design gráfico. Por isso que tem o cara em MBA em marketing. Por isso que tem a mina em XYZ. Mas aquele amigo chamado ego, ele é brabo. E ele é insaciável. Por isso que eu sempre cortei meu ego sempre que eu pude. Eu dei umas estreladas, obviamente. Eu fui infantil numa série de questões. E se você não viu, procura aí um dia... Premiação da MTV de 2003, a cagada que eu fiz naquele palco da MTV foi de coração, né? Mas ali teve muita birra, teve muita imaturidade, porque eu não queria ir, porque eu não, o prêmio não era para mim, o prêmio era pro melhor videoclipe. Não era pro remix do Samba Assim, era pro clipe do Samba Assim. Mas por que daquilo? Imaturidade. É o que eu falei agora há pouco, né? Da vivência pros DJs mais novos, pros selos independentes. Você tá preparado para estar num palco daquele? E eu não tava. E eu ainda tinha uma outra coisa, ilusão. Que aí quando eu falei que eu estava desiludido, aí eu mesmo respondi a minha resposta. A minha pergunta. Porra, se eu estou desiludido, então eu estava esse tempo todo iludido. E estava iludido, inocente, achando que todo mundo era meu amigo, que aquelas pessoas me amavam. Que rapaz. Quando você estoura, quando todos os holofotes vão para cima de você, o que mais vai aparecer ao teu redor é bajuladores. E eu, né, era inocente. Achava que todo mundo via e sentia como eu via e sentia. Nossa, fui dilacerado. Você não faz ideia. Já até perdi o fio da meada. Eu falava da história da vivência. Bom, enfim. Humanologia. Exatamente. Então eu acredito que assim que eu puder, mas assim, mais rápido, a hora que eu tiver 100 sobrando,
eu já delego uma parte dessa loucura que eu tô para alguém que é da área. Vídeo para quem é de vídeo, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, porque, cara, é muita coisa. E agora eu sozinho em casa com o meu mais velho, que minha esposa pegou o beco pro Brasil aí, pra gente tentar se reequilibrar de novo, e ela passar um tempo com os pais que não tá tão bem e tal. Então agora eu tenho a casa toda, não que ela cuidava toda da casa, eu fazia a minha parte também, mas agora eu tenho a casa toda só pra mim. O churrasco que eu tenho que fazer do brother, a lavação de roupa dele, a lição de casa com ele, papapá. Então, em cima de tudo isso, então das duas uma. Ou eu mantenho um mindset, um estado mental, né? Tô no balanço do navio, me equilibrando, ou o cabra pira não dá conta. Então eu prefiro fazer o quê? Numa situação, em qualquer situação, eu tenho três opções. Eu mantenho a situação como ela está, improve, né? Eu aprimoro, eu melhoro a situação, ou eu boto tudo a perder. Na maioria das vezes, eu procuro pelo menos manter o que já está. Com aquele gostinho de tipo, porra, eu posso melhorar. Porque se eu parto pro outro lado, aí quebra, lasca com tudo, então é brabo. Então nessa é que eu venho cada vez mais olhando para dentro e vendo o quanto é bom, cara. Tá bem resolvido comigo mesmo. Porque como diz o Pedro Superti, o cara é do marketing, mas eu aprendi tanto com ele ultimamente aí. Baita perfil para você seguir aqui no Instagram. Pedro Superti BR. Pedro Superti BR. O foco dele é marketing diferenciação, de como você se diferencia. Ele tem lá os cursos dele que ele dá as paradas, onde ele fala que se você seguir aquelas ferramentas e o método dele, você não tem concorrente. É meio que aquela estratégia do Oceano Azul. Enfim. E aí o Pedro Superti falou uma coisa numa das lives dele, ele estava fazendo as Magic Morning, todo dia 7 da manhã, pum. E aí pra mim aqui tava ótimo, porque era 11 da manhã aqui, né? Então eu assisti muitas. E um dia ele falou que o seguinte, que pessoas mal resolvidas são as pessoas que mais se entram em roubada. Puta máxima! É verdade, porque eu não estando bem resolvido comigo mesmo, eu vou estar sempre tentando preencher o que está vazio com coisas que de fato não é o que eu preciso. Eu vou estar sempre tentando chamar a atenção de pessoas que eu acho que vão querer me dar atenção, mas não vão. Aí eu vou forçar a barra para ser notado. Então é muito doido. O lance é, os gregos já falavam, né, meu? Conheça-te a ti mesmo. E aí depois, lá na frente, os bíblicos botaram isso, conheça-te a ti mesmo e ganharás o reino do céu, essa coisa toda. Porque, cara, se você se conhece assim, se você sabe quem você é, qual é o seu foco, seu propósito, seu objetivo, meu irmão, o bagulho é louco. E eu tô com essa fala, esse discurso forte desse jeito, porque se eu tô atravessando esse período que eu tô, com a cabeça em pé, e do jeito que eu tô, sem nada, sem trampo, sem nada, e isso tá me alimentando, então esse bagulho tem substância. Porque se minha fala fosse fraca, eu não ia estar seguro nisso, eu não ia estar aqui com você agora. Eu ia estar numa deprê, eu ia estar melancólico. Então, cara, é muito fácil vir falar, fica em casa, hashtag pá, usa máscara, não sei o que lá, não sei o que lá, papapá. Meu, quando você tá com o seu lugar em dia, quando sua despensa tá cheia, quando você tem carro para ir e vir, quando você sabe que dia 30 bate na tua conta corrente. Agora, velho, quando você tá numa onde não tem quem vai te trazer, não tem salário fixo que vai entrar, quando você olha pra frente você não enxerga quando que você vai tocar de novo, ou quando que você vai poder lançar um disco. Agora sem computador não pude mais nem fazer os bicozinhos que eu tava fazendo. E aí você fazer discurso de amor, de positividade, de vamos ter fé, vamos dar pra frente. Aí é que eu quero ver, por isso que eu tô falando. Que do jeito que eu tô, tá me sustentando, porque eu tô num período que é completamente diferente desses que falam, fica em casa,
pá, que estão com seus patrocinadores, as suas lives cheias de geladeira, de drink, de não sei o que lá, rodapé passando patrocinador, aí é bonito você ficar em casa. Agora eu chegar aqui pra você e ficar em casa, se eu falar pra você fica em casa, eu preciso ter a certeza que você tá bem pra ficar em casa. Então o meu discurso de positividade é de positividade mesmo, porque a minha situação é o oposto de uma turma dessa aí que tá na positividade. Será que se nego chegasse numa fita semelhante à minha, a pessoa ia ter estrutura para estar falando fica em casa ou para estar na positividade? Porque quando tudo tá bom é fácil. Você falar de amor, de coisas da infância, igual nós ficamos, eu fiquei aqui mais de 1 hora falando das minhas palhaçadas da infância, né? E aí mais um ensinamento dos mestres que eu tive nos últimos 20 anos. Quem não tem nada não perde nada. E eu estou vivenciando isso principalmente nos últimos 3 meses. E mano que está aqui comigo, eu vou falar uma coisa pra você, isso é do fundo do meu coração, sem demagogia, sem baixaria. Não é tão ruim assim não ter nada. Não é tão ruim assim as coisas tá contadinha, você tá que fazer tudo na ponta do lápis. Não é ruim. Ruim é esse acúmulo de um monte de coisa que às vezes a gente tem. Guarda-roupa cheio de coisa e aí você olha pra fora, tem uma criança na África com uma garrafa PET amassada, com um arame, cara, fazendo de chinelo pra botar no pé. Isso é terrível. Era isso que a gente tinha que tentar dar um jeito de fazer com que isso acabe. Porra, esse curso gratuito que eu fiz do Murilo Gun, que foi o curso que foi a chave que me despertou e que eu vi, cara, eu tenho um monte de habilidade, eu não preciso estar aqui sofrendo, esperando evento voltar não para eu trabalhar, eu tenho um monte de coisa que eu posso oferecer agora. E nem que cada pessoa que participar disso comigo me der R$ 50, 10 pessoas é 500. Aí quando abriu esse portal tal, e aí a gente questionou, falou, porra Murilo, como é que com um curso de R$ 3.000 você está conseguindo fazer ele grátis? Aí ele falou, olha, porque tem empresas que todo ano fazem doações. Porque desconto do imposto de renda, não sei o que lá. E aí eu peguei um grande amigo meu, que tem uma grande empresa, ele ia doar 120 ou 150 mil reais para uma ONG. Aí eu falei assim para ele, porra velho, por que você não me dá esse dinheiro? Eu banco os meus servidores, a minha equipe, e eu vou dar o meu curso, que custa R$ 3.000 de grátis na internet. E eu vou fazer os seus 100 e poucos mil duplicar. Aí o amigo dele, o empresário, pô, mas como isso? Porque ao invés de eu cobrar R$ 3.000 do meu aluno, eu vou dar o curso de graça, e aí eu vou pedir para quem fizer o curso fazer uma doação. Então, ou seja, sabe a verdadeira multiplicação dos pães? Então é esse tipo de coisa que eu acredito que tem que surgir mais no mundo, porque a fome... Qual que é o problema da fome? É porque não tem comida? Cara, existe milhões de fome ainda em 2020, desde que quando o Quincy Jones, o Michael Jackson e o Lionel Richie decidiram fazer aquele We Are The World, We Are Safe for Africa. Tem fome, e sabe por quê? O problema da fome não é porque falta comida, o problema da fome é o ser humano. Então se mais seres humanos, como o Murilo, esse empresário e tantos outros, quanto mais gente fizer isso, a gente consegue acabar esse mal maior do mundo, porque, cara, de barriga vazia, quem consegue ir pensar em autoestima, em autoconhecimento, em se autoconhecer? Aonde que de barriga vazia você vai pensar em ir para a escola, ir para algum lugar? Então, se eu tô aqui na situação que eu tô, e eu tô falando para você, olha, não se preocupa. Se você ainda tiver um teto para entrar debaixo, um cobertor para esquentar o frio, e um arroz e feijão, um teto para entrar debaixo, um cobertor para aquecer do frio e um arroz e feijão no teu prato, meu mano, minha mana, você tá rico, igual eu. E hoje é o que eu tenho, eu ainda tenho teto para entrar debaixo, tenho rango, e meus amigos me perguntam, pô velho, você era famoso, velho, pô, você não guardou, você não poupou, você não fez... Eu não fiz nada disso. Você sabe por que eu não fiz nada disso? Primeiro, eu não tinha educação financeira. Na escola,
até hoje, não ensina de educação financeira e não ensina de autoconhecimento. E essas duas coisas deveriam ser obrigatórias na escola. Por quê? Por que a gente tem adultos malucos como esses presidentes que estão aí? Seja desse lado de cá, seja na América do Sul, seja na Ásia. Por quê? Cara, são pessoas retraídas, são pessoas com trauma, são pessoas que tiveram problemas com si próprio e agora estão se autoafirmando e fazendo estrago em populações. Outra coisa que está salvando minha vida, a história. Ler, se aprofundar na história por várias outras óticas, porque estudando a história eu estou conseguindo entender o hoje. Aí você pega um cara como Adolf Hitler, por exemplo, qual que foi o estupim de Hitler? Ele queria estudar arte. E a professora falou a seguinte frase para ele: você não presta para isso. Você não leva jeito. O cara ficou atordoado, velho. Foi tentar estudar música, não levava jeito. Cara, você imagina, nos anos 20, se hoje as pessoas não têm papo na língua, imagina naquela época então. Olha o que o cara fez no mundo, velho. Ele não tinha o dom da arte, mas ele tinha o dom da oratória, de persuasão. Quando ele sacou essa habilidade dele, falou, pá, pá, pá. E depois que ele dominou, o que, que ele fez? O que, que Adolf Hitler fez depois, quando ele estava bam, bam, bam? Todos os países que o nazismo dominou, ele saiu catando tudo obra de arte onde foi, principalmente na Itália, o que ele roubou de coisa da Itália. Então imagina você, se na escola primária, já com brincadeira, já começasse ali a história de educação financeira, se ali depois que você passa da quarta série, que você entra na quinta série, começasse a história de autoconhecimento, de você saber quem você é, imagine quantos adultos melhores no mundo a gente não teria. Porque como nós falamos aqui no início, eu falando das coisas da infância, né, e muita gente teclou aqui que eu vi, dos traumas da infância que reflete na minha vida até hoje, várias pessoas escreveram isso aqui. E basta a gente querer se livrar desse trauma. Essa é uma outra fita também que eu descobri ainda na adolescência, que tem pesos que a gente não precisa carregar. Falei pra minha mãe isso esses dias, 2 semanas atrás, eu falei, mãe, para com essa história, que essa é a cruz da senhora, que a senhora tem que carregar, ninguém tem que carregar cruz nenhuma não. A gente sofre até aonde a gente decide parar de sofrer. No dia que eu decidi, falei, cara, eu não vou mais sofrer com essa X situação, tararara. E botei pro lado, acabou o problema. Isso não é papo de gastar saliva com você aqui online, não. Isso é real, provado, eu fiz várias vezes. E aí, falando de filosofia de novo, tem uma turma aí, que era da Itália também. Como é que é? Eu anotei isso esses dias, achei demais esse papo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Wagner, acha aí, velho. É um negócio desse de sofrimento, cara. Os caras do tempo do estoicismo, antes de Cristo, na Itália, né? O tal do Lúcio Aneu Seneca, que criou essa escola de pensadores. Cara, imagina, antes de Cristo, os caras já falavam o seguinte, sobre o ser humano. Nós sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade, na vida real. Então você imagina, enquanto, né, na época que eu tava aí nos holofotes e tal, que as pessoas ficavam com inveja de mim, aquela coisa toda, o que elas criavam era delas, era no campo da imaginação, era no campo das ideias. Então você imagina, hoje, né, hoje ainda tem pessoas no Brasil que olham pra mim, às vezes parente, Wagner mora na Europa, vida não sei o que lá. A pessoa não faz ideia o que é estar morando aqui. Existe coisa boa? Óbvio que existe coisa boa, como também existe coisa boa no Brasil. Esse glamour que pintam, né? Tá estourado na gringa, toca na gringa. Vem passar comigo 1 mês. E aí quando eu faço esse convite, nego dá ré. Mas enfim, a vivência se aprofundou para um outro lado. Eu ia finalizar quando eu comecei a falar do próximo grupo que eu vou reunir, dia 30 de acender aqui que já começou a ficar escuro. O próximo grupo que eu vou tentar reunir dia 31. Mas enfim, eu vou reforçar de novo que
Há pessoas que não se sentem bem em grupo, então se você quiser fazer esse investimento numa vivência com o DJ Patife, e se você não gostar, se você ao menos não saciar a tua curiosidade, o valor da tua contribuição, ele é na mesma hora reembolsado, em 100% sem nada. Eu lancei essa vivência cobrando R$111, pedindo R$111, né? E é um papo de 3, 4 horas, são 5 módulos. O primeiro módulo é princípios e valores, que fala do meu nascimento, etc, etc. Depois vem o módulo do sucesso, o módulo do fracasso, o módulo que chama a dor e o tempo. A dor e o tempo que tem de lição nesse módulo, que é o quarto módulo, a dor e o tempo, de como, das vezes que eu fui contra o tempo, ou quando eu não tive impaciência, ansiedade, esse módulo é power. E aí o quinto módulo é o módulo das soluções, né? Porque ao longo da história eu vou contando altos e baixos, um monte de coisa, e aí o quinto módulo é o que você quer saber, né? Que é a receita do bolo. E o sexto módulo é seu. É o vivente, né? É de quem está fazendo a vivência. E aí, ao longo da vivência, você vai escrevendo perguntas, e aí a gente fica, bem dizer, 1 hora, quase 2, só em perguntas e respostas. E é a parte que eu mais gosto, porque aí é freestyle. E é aí onde eu aprimoro, porque eu não sei o que você vai me perguntar. Então, quando fica dúvidas, aí quando acaba a vivência, aí eu começo, né? O trabalho de buscar a resposta para a pergunta que eu não consegui te responder. E aí quando a gente faz a vivência particular, porque esse é o bônus, né, da vivência em grupo, depois eu faço uma particular, que não tem custo algum. E aí é onde eu babo. Então é isso aí, seu Cyrex, vai almoçar, eu já vou fazer janta pro João Miguel. Moranes, um beijão. Ô, tô sabendo, meu brother, que você já tá aí brocado, né? Tá com fome. Já tô indo, meu filho. Buticas, um salve. Ó, até tua mãe tá aqui, ó. Tua mãe abandonou a gente, capa. Ô, Peraltex! Meu irmão, nós somos muito mais do que privilegiado. E eu falo isso de boca cheia, porque o que eu mais quis na minha vida durante 20 anos, eu só queria respirar bem. Eu só queria me livrar daquela bronquite, e eu, graças a todas as forças, aquilo foi embora. Aquilo, na verdade, era um problema emocional. E várias questões do campo respiratório tá totalmente ligado ao nosso campo emocional. A ciência também, graças às luzes maiores, até a ciência agora já comprova isso. Que questões mal resolvidas emocionais tem várias reflete no nosso campo físico, na nossa fisiologia. Peraltex, nós somos muito privilegiados, cara. Os apertos é só pra fazer a gente crescer, velho. A magia da sereia de se autodescobrir, olhar pra dentro, a epidemia está contribuindo para isso, com certeza. Ter mais empatia pelo próximo, exatamente. Uma das palavras da moda, né? Empatia, gratidão, abundância. Mas as pessoas não estão indo no dicionário para ver o que de fato essas palavras expressam, né? A abundância não é minha geladeira tá cheia, minha casa, eu com a conta cheia. A abundância é esse monte de coisa sendo distribuído, né? A natureza é abundante. Quando você vê a natureza tá dando tudo, é abundância para todo lado, né? Dragon Park, meu mano, DJ Kibe, um salve aí, mano, pra você aí no Nordeste. Paulão, Stanley de novo, Yas, beijão pra quem é de beijinho, axé pra quem é de axé, salve, saravá pra quem é de saravá, Yasca bueno. Yasca, deixa eu tentar ler, eu não enxergo, cara, eu tô precisando de óculos, eu sei que é Yas. Yasque bueno, bueno now, é isso aí. Um beijo a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Olha onde vocês estão investindo o tempo de vocês, hein? É a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Beijão, beijão. E se você chegou agora ou perdeu, fica aqui no IGTV, obviamente. E se a hora que eu finalizar aparecer lá o download, aí eu já faço o download e amanhã já tá lá no playlist da Vivência no YouTube, aí você assiste melhor na TV, ou depois se tiver alguma coisa relevante você anota. Tô aqui para tentar contribuir. E para finalizar, né, que é a pergunta que todo mundo me faz aí pelo e-mail, pelos direct. Patife, o que você quer com tudo isso? O que eu quero é, com isso aqui, encontrar uma nova atividade, que essa atividade não me gere só renda. Eu preciso que o que eu me dispor a fazer no mundo agora contribui para a tua vida. Ah, Patife, mas você já me contribui, eu vou para sua pista, eu compro sua música, o seu CD. Não, mas isso é uma coisa, eu não estou falando disso.
Eu sei que você gosta da música que eu faço, do remix, dos meus sets. Não, eu quero que o meu trabalho agora, eu não sei se vai ser na psicologia, na terapia, na PNL, eu não sei ainda. Eu só sei que nessa vivência com o DJ Patife, eu já estou vislumbrando caminhos, mas assim, o meu objetivo maior é que a minha atividade contribui para a tua vida como pessoa. Sério, nem que for com uma frase. Aí você me pergunta, mas Patife, o que você ganha com isso? O que eu ganho é, se você se tornar uma pessoa melhor, o mundo fica melhor. Porque o mundo, na verdade, o mundo ele é perfeito. A criação fez um mundo maravilhosamente perfeito. O mundo tem tudo o que a gente precisa. O problema do mundo é as pessoas mal resolvidas. As pessoas que ainda não se conhecem. E Patife, você se conhece? Eu te falo, olhando no teu olho, com certeza, cara, eu me conheço e eu há muitos anos eu sou muito bem resolvido comigo mesmo. E aonde eu mais cresci com isso foi exatamente no meio da música, porque o mercado musical ele é cruel, é igual ao mercado corporativo, mercado financeiro, o mercado da música é cruel. E eu levei chibatadas e ainda levo, mas quanto mais eu me solidifico com o meu autoconhecimento, com a minha pessoa, não tem o que me quebra. Você sabe por que ele me quebra? Porque eu estou certo do que eu quero. Os buracos que eu ainda tenho vazio, eu estou preenchendo ele com o que esse buraco precisa. É isso por hoje. Um beijo. E o que eu preciso, o objetivo maior é isso. É deixar uma marca boa no mundo. Por onde eu passar, com as pessoas com quem eu conversar. É isso. Junto à busca pelo equilíbrio, a minha grande meta de vida é deixar uma marca boa no mundo. Então, olha quem tá aqui, Luquezão, beijão meu mano, saudade de você. Eric, Moranes, a todos mais uma vez. Moranes, fica com Deus, amém, tudo de bom. Paulinha, minha Yoga Master, Namastê. Vai ficar no IGTV, meu amor, não tem problema. Foi engraçadíssimo, eu falei de coisa da infância. Agora os últimos 15 minutos ficou um pouco mais sério. Mas depois você assiste, fica aí no IGTV, não se preocupa. E amanhã ou depois está lá na playlist da Vivência no meu canal do YouTube. Um beijão, obrigado. Se você ainda não sabe a tua missão de vida, se você ainda não sabe para onde ir, adota você como missão de vida. A tua missão, a bandeira que você precisa cravar no mundo, é a com você mesmo. Se salve. Se salve de si mesmo. Né? Eu, quando comecei a enveredar no caminho espiritual, ainda muito cedo também, nem falei disso, né, nas coisas da infância aqui, eu ficava, nossa, qual será a minha missão? Qual será a minha... Nossa, será que eu vou ter que um dia ser um pastor, ser um padre, ser... Não, cara. A missão de cada um de nós é primeiro com a gente mesmo. Ser uma pessoa melhor. E quanto mais eu vejo que eu estou melhorando como pessoa, que eu já não faço coisas que eu fazia há 2 anos, que eu não faço coisas que eu fazia há 20 anos atrás. Porque destino escrito, eu sempre tive dificuldade em acreditar nisso e hoje eu ainda tenho ainda mais. Eu acredito que existem algumas coisas assim meio traçadas que impulsionam a gente para alguns caminhos, mas um destino assim, ó, Wagner, a tua vida vai ser X, tal, 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 tal. Nisso eu não acredito. Beijão. Agora fui. Fique bem, um bom final de semana. Terça, 13 horas, a gente está de volta aqui. Eu acho que o tópico da terça é coisas de casal. Se não é coisas de casal, é Arena Music Hall. É uma das duas. Que é para eu falar do quão importante, de como o meu crescimento, o meu desenvolvimento, vi como um ser humano, como eu aprendi de comportamento humano na Arena Music Hall. Então é das duas uma na terça que vem. Ou coisas de casal, ou Arena Music Hall. Então, ou seja, terça e quinta da semana que vem, o tópico vai ser terça e quinta um ou outra. Aí eu tenho que olhar o cronograma ali. Bom final de semana. Fiquem na paz. Muito, 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 muito obrigado. One love.